Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho com a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25, que fala assim: Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Gente, o que é Deus aqui querendo? O que ele quer falar conosco aqui? O que ele quer que a gente entenda disso aqui? Aqui, se você pegar para ler o capítulo 36, vocês vão ver que Deus estava triste com o povo dele, tá? Pelo povo dele ter pecado contra ele, pelo povo dele ter blasfemado contra ele. Ao mesmo tempo, o povo dele estava se mostrando serem pessoas ruins perante a outras nações, perante a outros lugares. E de um certo modo, aquela população ali, Israel, estava queimando o filme, vamos botar dessa forma, de Deus, mostrando que, por mais que ele fosse soberano, por mais que ele fosse Deus, né? Eles, entre eles, faziam o que eles queriam, tá? Mas por amor, aqui se você pegar para ler, no versículo 22, fala assim: o que eu vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor ao meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações por onde foram. Então, por amor a ele, sabe? Por amor a ele, por ele zelar por ele ser ele, entende? E também por amor aos seus filhos, ele dá pra gente, né, um coração novo, ele dá pra gente a transformação, ele dá pra gente, ele quer, né, que nós sejamos transformados, que nós tivermos um coração novo, né, gente? E o que a gente entende disso tudo? O amor de Deus nos constrange. A presença de Deus nos constrange. É tanto zelo, não só pelo nome dele, mas por nós também, que somos imagem e semelhança dele, somos criações dele. É tanto zelo, tanto carinho, tanto amor que ele tem por nós, entende? Que ele passa meio que por cima dele mesmo, vamos colocar dessa forma, né? Se formos nós, a gente falar que a gente passaria por cima do nosso orgulho, né? Então ele passa por cima dele mesmo, ele vai confronte a ele mesmo, e coloca em nós, deposita em nós um amor, um zelo, uma proteção, entende? Porque nós não somos merecedores do amor de Deus, nós somos pecadores, nós somos pessoas más, nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas egocêntricas, nós somos pessoas orgulhosas, entende? A gente não merece o amor de Deus, só que ele nos ama tanto, incondicionalmente, que ele vem com o amor dele sobre nós e transforma o nosso coração, né? Ele transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. Ele tira um coração orgulhoso, né? Cheio de vaidade, um coração soberbo, um coração altivo, para um coração mais humilde, para um coração mais doador, para um coração mais empático, para um coração mais altruísta. Entende, gente? Ele faz isso. Nós não. Nós sem Deus não somos nada. Deus sozinho se sustenta. A gente sozinho, a gente cai. A gente sozinho, a gente fere, a gente se machuca, a gente se deteriora, a gente sabe, a gente se destrói. Sozinhos nós nos destruímos. Mas Deus tem um amor pra gente tão grande, tão grande, tão grande, que Ele nos transforma da água pro vinho. Entende? Basta apenas a gente decidir, basta apenas a gente querer, basta apenas a gente querer estar na presença dele, buscar a presença dele. Quando a gente busca a presença de Deus, a gente está dizendo para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Eu quero aprender a ser uma pessoa diferente. Eu quero aprender a ser melhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os planos que o Senhor tem. Não vai ser fácil passar a transição, né?
Porque quando a gente decide vir para Deus, a gente passa por uma transição. O que seria isso? A gente passa por um processo de cura e libertação para conseguir vir a usufruir dos planos de Deus. Ou seja, aquela pessoa que você era antes, ela vai ser desconstruída para ser reconstruída conforme a vontade de Deus. Então, essa desconstrução que a gente passa, esse processo que todos falam que a gente passa, é justamente para isso, para desconstruir tudo que foi construído de uma forma errada, através das nossas escolhas, entende? Porque a gente não tinha conhecimento da palavra, a gente não tinha intimidade com Deus. Então, a gente fizemos construções dentro de nós, de pessoas que impuseram coisas em nós e escolhas nossas próprias. Então, é desconstruído tudo para você chegar a um ponto como se fosse... Tem a ponte direto, mas é como se fosse uma etapa. Primeiro você vem aqui e desconstrói, aí a partir daqui, da sua desconstrução, Deus constrói de novo do jeito dele. Entende? Por isso que dói. Por isso que muitas pessoas fogem no meio do processo. Por quê? Porque nós somos confrontados o tempo todo. É Deus nos confrontando, mas nos mostrando de uma forma... É um confronto com amor, gente. É uma exortação com amor. É Ele dizendo, você errou. Tá vendo? Você tá aqui, você já passou pela desconstrução, você tá na fase da construção para poder vir receber os planos de Deus, os meus planos para sua vida, mas ainda existem resquícios em você da sua antiga versão que precisa sair, entende? O que a gente precisa entender é que Deus só mexe na gente a partir do momento que a gente deixa. Então, se você chegar para Deus e falar, Senhor, a minha totalidade é tua, mexe em tudo, Ele vai mexer em tudo, vai doer, mas Ele vai mexer em tudo, Ele vai limpar em tudo. Mas se você só der para Ele partes de você, se você só der permissão que Ele mexa em partes, sempre vai haver dentro de você um resquíciozinho do seu antigo eu. E esses resquíciozinhos que para você pode ser mínimo, faz uma grande diferença na sua vida com Deus. Porque ainda existe uma velha criatura, ainda existe pontos na sua vida que não foram libertos, que precisam ser libertos. A gente precisa entender que para a gente viver os planos de Deus, para a gente viver o que Deus tem para nós, a gente precisa ser libertos 100%. E Deus, Ele não vai botar a mão dele dentro de você, puxar para fora e falar, agora você está liberto. Ele não vai fazer isso. Deus vai te dar situações para você vir a passar, para você vir a reconhecer que você precisa ser transformado, que você precisa reconhecer, que você precisa soltar esse bichinho de estimação que você está deixando dentro de você, porque dói quando mexe, né? É difícil a gente, ser humano, admitir que nós erramos. É difícil nós admitirmos que a gente precisa reconhecer os nossos erros. É difícil, não é fácil reconhecer erro. Não é fácil reconhecer que estamos errados, que erramos. Mas a gente precisa entender que se a gente não reconhecer e a gente não querer mudar, a gente sempre vai ter esse resquíciozinho dentro da gente e a velha criatura, em algum momento, na sua nova fase, ela vai se acender de novo. E ela pode vir a prejudicar situações, fatores, lugares, planos, promessas, milagres que Deus tem para você. Então a gente precisa deixar Deus mexer, a gente precisa deixar Deus sarar. Entende, gente? Para acontecer a libertação, uma vez que você é liberto, você não volta a fazer o que você fazia antes. Uma vez que acontece a libertação, o que é a libertação? É o arrependimento verdadeiro. É você reconhecer que realmente você precisa mudar, que realmente esse teu jeito que você tem precisa mudar, que o seu temperamento precisa mudar, que a sua personalidade precisa mudar, que características suas negativas precisam mudar. Entende? Então, quando a gente consegue entender isso e a gente consegue trazer isso para fora de uma maneira que a gente permite que Deus mexa, que Deus trabalhe, acontece a libertação. Entende? Então, no seu processo, esteja atento à voz de Deus, porque a gente às vezes passa, Ele permite a gente passar por situações que ainda existem resquícios dentro de você, que ainda precisam ser libertas, precisam ser saradas e curadas, para você entender a não vir fazer isso de novo, para você entender que precisa acontecer a libertação,
precisa aprender a soltar, entende? Para poder vir a usufruir dos planos de Deus para sua vida. O nosso processo é o preparo de Deus para a gente vivenciar os planos dele. Então a gente precisa soltar tudo, entende? A gente precisa abrir caminho para Deus mexer em tudo, porque quanto mais a gente fique guardando aquele sentimentozinho ali, aquele resquíciozinho ali, como se fosse um animalzinho de estimação nosso, ficar guardadinho, paradinho aqui, que ninguém vai saber, que ninguém vai mexer, você está atrasando o cumprimento da promessa na sua vida. Você está atrasando o cumprimento do milagre na sua vida. Entende, gente? Então a gente precisa deixar Deus mexer. A gente precisa deixar Deus tratar. Reconhecimento, arrependimento, entende? Verdadeiro com Deus ali. E deixar Deus nos libertar desses resquícios, dessas miudezazinhas que às vezes passam imperceptíveis aos seus olhos. Ou você acha que foi curado e você passa por uma situação que você vê que não foi curado ainda, que ainda precisa de tratamento, entende? Então, ao invés de você focar na promessa, ao invés de você focar no milagre, tá? Foca no teu relacionamento com Deus. Porque conforme você está focando em Deus, Ele vai estar te mostrando, Ele vai estar te despindo, Ele vai estar te mostrando que aqui dentro ainda existem resquícios que precisam ser sarados, existem resquícios que precisam ser curados, e as situações vão se apresentar a você para você entender que ainda existe, que precisa sim do arrependimento, que precisa sim vir a ser sarado, a vir a ser curado, tá bom? E quando chegar essa fase, libera. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão, peça perdão para si mesmo, libera, solta, deixa embora, entende? Por quê? Porque através do seu arrependimento, dessa libertação que está acontecendo com você, vai começar a fluir, vai começar a ir, vai começar a andar. E o seu milagre, a sua promessa vai estar mais próxima, entende? Porque aquele espaço que existia entre o resquício que você tinha e o cumprimento da promessa, ele vai ser diminuído, ele vai ficar mais próximo, ele vai ficar mais perto. Entende, gente? Então somos nós, tá? Nas nossas desconstruções, que retardamos ou não a promessa de chegar. São as nossas decisões, são os nossos impedimentos, são os nossos querer, o nosso desenvolvimento, a nossa entrega, que faz ou o seu processo andar gradativamente ou o seu processo travar, tá bom? Então, permita ter o teu coração trabalhado por Deus. Permita ter o seu relacionamento com Deus mais aprofundado. Procure mais a Deus no seu secreto. Isso independente do tempo que você conhece e se relaciona com Ele. Nós somos constantes. É todo dia uma evolução, é todo dia um aprendizado, é todo dia uma libertação, é todo dia uma cura, entende? Somos seres humanos, somos falhos, erramos, fazemos escolhas erradas, muitas das vezes sem direcionamento de Deus. Entende? Mas seja humilde na presença de Deus. Se arrependa. Permita dele transformar, mexer você de dentro para fora. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.